Bem-vindos ao 3 recomendações às terças, uma espécie de programa em que eu recomendo livros às terças. E tento que sejam apenas 3, nem sempre resulta. O 3 recomendações às terças em 2022 regressa e de pelo menos 2 vezes por mês, às terças-feiras, irei estar aqui no meu canal a falar-vos de 3 livros ou mais. Em alguns casos poderá ser mais, mas eu vou tentar sempre cingir-me aos 3 porque foi o número que eu escolhi. E falar-vos de 3 livros ou 3 coisas relacionadas com livros dentro de um tema, porque cada episódio vai ter o seu próprio tema. Este primeiro episódio é inspirado um pouco pelo Aventuras Épicas, portanto vou-vos falar de livros de fantasia. Mas livros de fantasia que têm humor. Se é o vosso sentido de humor ou não, isso já são outros 500. São 3... Pronto, 2 livros fazem parte de uma série. Um deles não faz parte de uma série, é único e contido. Era suposto haver uma continuação, mas os autores nunca escreveram a continuação. Mas vamos ter uma série a continuar, portanto estou com muita vontade de ver essa série e de saber o que é que vai para aí. Por isso mesmo, esse é o primeiro livro que eu vou falar. Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Em Good Omens acontecem muitas coisas. Incluindo, temos como algumas das personagens principais 2 anjos, não esperem, um anjo e um demónio. Temos o fim do mundo, o anticristo, os cavaleiros do apocalipse e mais 3 ou 4 coisas. Sim, e profecias, um livro de profecias, entre muito mais. É um livro cheio de humor. Eu sei que não agrada a algumas pessoas, eu adoro, mas eu também já era fã do Neil Gaiman. Tem algum do humor do Terry Pratchett que é bastante particular. Aliás, há coisas que uma pessoa até fica na dúvida quem é que escreveu o quê. Há outras que a pessoa pode achar que isto foi este autor e isto foi aquele. Mas eu, à medida que leio mais coisas tanto de um como do outro, que fico... Isto até podia ter sido escrito por este, mas eu consigo ver o outro também escrever isto. Mas se as temáticas deste livro vos pareceram interessantes, isto com uma boa dose de sentido de humor, então eu recomendo muito que leiam o livro ou que vejam a série, que está muito boa. Eu adoro a série. Ainda não tenho o guião da série, mas espero que haja um guião para a segunda, em formato livro, porque eu vou querer. Já que não existe, porque o Terry Pratchett e o Neil Gaiman, apesar de terem pensado numa continuação do Good Omens, nunca se sentaram a escrevê-la, aliás. O pessoal agora quer saber, não é? Bom, já que estamos no Terry Pratchett, tinha que falar também em Discworld. Este é o primeiro livro oficial da série, que é o The Color of Magic, mas não tenho que necessariamente começar pelo primeiro livro. Apesar de eu normalmente para Discworld acho que é interessante começar pelo início. Eu comecei pelo início e comecei por ordem. E há pequenas coisas que faz se calhar sentido eles pela ordem que foram publicados. No entanto, podem começar pela série que vos agradar mais. Eu tenho um vídeo em que falo mais sobre as séries e sobre a série e sobre as subséries do Discworld. Esta é das que eu li mais livros. É a série do Rincewind, ou dos feiticeiros. E o Rincewind é um feiticeiro, mas é o feiticeiro mais cobarde de Discworld. É isso mesmo. Os cobardes dão sempre boas personagens, quando bem escritos. Porque ele em vez de tentar salvar as coisas, não, ele está sempre a tentar fugir a tudo. E mais alguma coisa. Tem todas as coisas normais que se encontram em fantasia e depois
um sentido de humor e uma crítica social muito, muito grande. Estes livros, os primeiros livros, penso que é Cor da Magia, Luz Fantásticas, Equal Rights, não sei com que título é que ficou, e o Morte, penso que Morte também tenha sido, dos 4 primeiros livros. Já existiram em português, pela Círculo de Leitores, que também foi algo que eu só descobri também recentemente. Um dos livros que ainda é possível encontrar é Os Homenzinhos Livres, o The Wee Free Man, que já faz parte da Tiffany Haykins. É o primeiro livro da subsérie da Tiffany Haykins, que eu ainda não li, ainda não cheguei lá. Eu estou a chegar neste momento a meio de Discworld, mais coisa menos coisa. Adoro as bruxas, adoro Rincewind, cada vez que aparecem os bárbaros, Conan o Bárbaro é sublime, em particular no livro Eric, que é, exatamente, Eric está ali, que é uma subversão do livro Fausto, ou uma possível subversão do Fausto, mas no mundo de Discworld, da mesma maneira que o Lords and Ladies, que é com as bruxas, é uma subversão do Fantasma da Ópera. Não, isso não é Lords and Ladies. O Lords and Ladies é Shakespeare. A Midsummer's Night Dream. O Masquerade é que é o Fantasma da Ópera. E eu penso que, mas ainda não tenho a certeza, o Carpe Jugulum seja uma subversão do Drácula. Mas com as bruxas. É o último livro das bruxas, que elas depois só voltam a aparecer no Tiffany Haykins, que é com o The Wee Free Man. Eu só consigo dizer o nome deste livro desta maneira, não sei porquê. E por último, um outro feiticeiro, mas com algumas vibes mais urbanas e um cocktail de criaturas bastante explosivo e diverso, é o Dresden Files, do Jim Butcher, que eu acho que não existe traduzido em português. Stormfront é o primeiro livro. É uma série longa, é um bocadinho longa. Supostamente só vai ter 20 livros, portanto é só metade de Discworld. São livros contados na primeira pessoa, portanto é quase como se fossem, não como um diário, não são contados com essa ideia de diário, mas de certa maneira aproxima-nos do Dresden, Harry Dresden, o único feiticeiro detetive de Chicago e de todo o mundo, porque não há ninguém que seja idiota ao ponto de dizer que é um feiticeiro. E depois são todas as peripécias em que ele se envolve, coisas em que ele tenta investigar e depois mete os pés pelas mãos. Às vezes nem sempre as coisas é por culpa dele, é porque existe todo um subplot e conspirações à volta dele que ele nem tem noção. Não, o mundo não gira em volta do Harry Dresden, apesar de às vezes parecer que gira um bocadinho em volta do Harry Dresden, mas isso também pode ser culpa de ser um livro contado na primeira pessoa. Se gostam de audiobooks, é daqueles que eu recomendo imenso, porque o ator que faz de voice actor é o qualquer coisa Masters, eu esqueci-me do primeiro nome dele, e é perfeito, O tom com que ele lê a história só enriquece a história. Só uma outra pequena nota. Este ano foi anunciado que todos os livros de Discworld vão ter novos audiobooks com full cast. Portanto, vai haver atores para aquelas personagens mais icónicas, e eu estou muito entusiasmada porque já existem audiobooks, mas são audiobooks antigos e nota-se que me dá assim uma certa mecânica que me faz lembrar cassetes,
Portanto, nada antigo. Vintage. São audiobooks vintage. E estou muito entusiasmada por virem aí novos audiobooks. E alguns deles com atores conhecidos, outros nem por isso. Se me lembrar, deixo na descrição a notícia onde eu vi isso. Portanto, livros de fantasia com humor, que são perfeitos para aventuras épicas ou para qualquer altura em que vocês queiram uma boa gargalhada ou pensar um pouco, porque, quer dizer, também existe bastante sátira em qualquer um deles, mas mais no Discworld e em Good Omens. Podem não, têm que estar atentos também e gostar deste humor. Foi este o primeiro episódio de 3 recomendações às terças. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.